Oi, oi! Bem-vindos de volta para a segunda aula do workshop de legenda da equipe T. Na aula anterior, aprendemos como mexer no Edge Sub e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre formatação e padronização de legenda. Para isso, teremos auxílios de trechos do Ordem para a gente aprender. Então, eu já vou abrindo o vídeo para falar um pouco sobre o primeiro tópico, formatação. Quando se cria uma legenda, a primeira coisa que muitos podem pensar é que a forma de dividir elas é apenas separando as frases. Esse pensamento até poderia estar certo, se não fossem alguns detalhes como o tamanho do texto, tempo das falas e o tempo entre as falas. Quando se pega um documento para legenda, você vai encontrar ele nesse formato: as falas separadas por linha e falas entre parênteses, que são as falas secundárias. Elas são chamadas de secundárias porque são falas que aconteceram ao mesmo tempo que essa outra fala de cima. Elas podem acontecer em qualquer obra, mas principalmente em ordem. Os players têm uma certa mania de falar um por cima do outro, ou ter conversas paralelas no meio do episódio. A maioria das falas, principalmente narração, são muito longas, ou até mesmo muito pausadas. E por causa disso, acabam quebrando as duas primeiras regras de formatação: máximo de 42 caracteres e máximo de 6 segundos por fala. Como nessa primeira frase, que começa nesse trecho. E ele já mira pra baixo pra atirar. Foram eles e agora é o Evandro, ele vai atirar. Ele acerta. E termina na linha 3. Se a gente considerar só a primeira frase, todo o texto sem cortar as pausas, a legenda dela teria um total de 6 segundos e 5 milissegundos, que já ultrapassa o limite. Mas então, como são separadas as falas? Como vocês podem ver aqui, as falas já estão pré-definidas no começo e no fim. E para definir isso, você deve pensar na semântica e nas pausas. As pausas são um momento de respiro durante as falas. Sem elas, o texto fica muito corrido e sem dinâmica com o áudio, como se em nenhum momento os personagens tivessem parado de falar. Elas são necessárias principalmente entre falas de pessoas diferentes. Elas podem aparecer com pontuação ou não, e o ritmo das falas que define a necessidade de dividir. Com as pontuações, você consegue ver com mais clareza quais pausas são bem utilizadas para um corte. Os pontos finais e as reticências, na maioria das vezes, significam uma separação de linhas. Já as vírgulas são usadas principalmente para separação semântica, porque elas têm função de separar orações, caso que são fragmentos de uma frase, ou de isolar elementos do texto. A semântica nada mais é do que o sentido das palavras, seja ela numa frase completa ou num fragmento de uma frase. Sabe aquelas coisas que na gramática ficavam falando do verbo e do complemento? Então, é isso. Mas nós não vamos nos aprofundar tanto nisso, até porque a semântica não é algo que é só do português. Cada idioma tem a sua forma de divisão do texto, e a maioria delas se baseando em conjunções, os conectores do texto. Então, se no português você vê uma dessas aqui, saiba que o texto pode ser dividido. Para termos um exemplo mais prático disso, vamos pegar esse trecho para legendar. Vamos ouvi-lo primeiro.
Esse é o que você tava olhando. O de metal grande você não conseguiu abrir e esse da frente tem eu consegui dois? essas gemas. Não, tem só um. Olhando o texto, de cara já vemos um conector bem comum, o I. Ele aparece em uma parte do texto e além dele tem uma vírgula, significando que esse trecho dá para dividir a frase em 3 partes. Vamos dividir em esse é o que você estava olhando, o de metal grande você não conseguiu abrir, e depois, e esse da frente é o que tinha as algemas. Todas elas dentro dos limites de caracteres. Mas não finalizamos essa legenda, porque ainda falta adicionar a fala secundária. Temos que encontrar em qual das linhas de fala do CELPT a Bia aparece. Esse é o que você estava olhando. O de metal grande você não conseguiu abrir e esse da frente eu consegui. Nesse caso, ela está na última. E você pode achar que nessa hora criamos uma nova linha de legenda que vai conter esse tempo de fala da Bia. E adicionamos a fala. Só que dessa forma gera um conflito entre duas falas, coisas que não devem acontecer de jeito nenhum, porque isso quebra a formatação da legenda. Por isso, nós utilizamos um recurso de quebra de linha, o /N. Ao escrever qualquer coisa após o /N, ele vai aparecer na linha de baixo da linha que você já tinha colocado na caixa de texto. É importante lembrar que só deve existir apenas um /N por linha e que ele deve aparecer igual aparece no texto de revisão, junto da fala principal, nunca pulando mais de uma linha. O /N é usado principalmente para falas secundárias, porém, em alguns casos isolados, você pode usar ele para unir falas que são interessantes para a cena, mas que não conseguiram alcançar o tempo mínimo para uma legenda, que é de 1 segundo. Amém. Vai, Evandro. Em outros casos, quando uma fala no áudio estiver com menos de 1 segundo, você deve adicionar um tempo extra a ele, priorizando adicionar após o final da fala. Mas, em alguns casos que não é possível, você balanceia entre o antes da fala e o pós da fala. Essa formatação que eu apresentei, ela é comum e serve para qualquer vídeo da internet, que seja para legenda de YouTube, fansub, e para cada legenda há um padrão. E a padronização que eu vou ensinar a partir de agora é utilizada na equipe T. Então é provável que quando você for legendar para outro lugar, você se depare com outro tipo de padronização. Em diversas obras, você pode ver que às vezes eles colocam o nome de quem está falando entre colchetes, mas só usamos colchetes para sons, como na linha 10, em que apenas um som aparece na linha. Os sons geralmente podem aparecer sozinhos na legenda se eles tiverem tempo suficiente, porque eles são um texto que possui um sentido próprio. Mas eles também podem vir com quebras de linhas, com /N no caso. Ele dá um puta de um tiro. Ou
eles podem vir no meio da fala. E você vê o olho dele, algumas vezes surgem. É importante ressaltar que, embora os últimos exemplos sejam transcrição de som, a gente prioriza sons descritos, como risos ou batidas. Porém, sons que já vêm com uma descrição ou que existe uma dificuldade de descrever podem ser transcritos. Além disso, se for muito longo, você não precisa ter o texto da legenda acompanhando tudo. Apenas 2 segundos ou 3 já são suficientes. E o mesmo vale para trechos de áudio, como a abertura ou o encerramento do episódio. Dito isso, se não são em colchetes, como nós apresentamos as falas? Você deve ter notado ao olhar o documento que uma particularidade nossa é a distinção de falantes. Nossa forma de apresentar os falantes é a partir de abreviações de seus nomes, pois é um símbolo prático de entender e que reduz os caracteres por linha. E também, por questões de conteúdo, vimos na necessidade de separar a fala dos personagens das falas corriqueiras dos players, tornando mais fácil para o espectador que acompanha apenas pela legenda notar quando o player faz coisas fora do seu personagem. Para cada uma das temporadas, existe uma tabela com a abreviação correta para cada player e personagem. Qualquer abreviação feita que não está na tabela da temporada está errada, independente se com essa abreviação o texto fique mais curto. Garanto que há outras formas de resolver, mas eu explico isso um pouco mais no final. No texto do documento, a indicação de fala é apresentada apenas uma vez no início da fala. Porém, a existência de falas secundárias faz com que esse texto seja interrompido. Se a fala for colocada assim, quem está falando aqui? Na compreensão para a leitura, quem segue falando é aquela que tem a última fala escrita, que nesse caso seria o Hakim. O Evandro parece estar muito assustado. E você vê o olho dele, algumas vezes surgem e ele parece ficar um pouco impactado com a mordida. Mas só os ouvintes poderiam distinguir isso com mais facilidade. Para que não haja nenhum tipo de confusão, as indicações de fala devem ser repetidas sempre que houver uma interrupção ou uma pausa longa que a gente considera sendo a partir de 2 segundos. Então, nesse caso, a adição de mestre nesse trecho. Um legendador deve ter o conhecimento básico de padronizações de transcrição, porque sempre pode acontecer de um descuido de uma revisão passar. Adicionando aos que eu comentei, temos padronização de números e palavras em caps lock. A padronização de números é a que tem mais exceções, como uma boa regra de português. Os numerais cardinais de 0 a 10 e acima de 1000 são escritos por extenso, e os restantes com numerais. As exceções a essa regra são números de dados, unidades de medida, idade, tempo, sendo marcação de hora ou não, e dia em data. A regra do caps lock é bem mais simples. Não se deve usar de jeito nenhum, nem para texto, nem para som. Ponto. Quando o personagem está gritando, o ideal é que você utilize a exclamação para indicar isso. E dependendo da intensidade, você ainda pode usar um indicador de tom, descrevendo o que a pessoa fez, se foi uma voz infantil, se ela falou muito alegre, como no exemplo dessa outra legenda. Já vai! Já vai! Outra coisa que não deve aparecer na legenda
são as interjeições que acontecem quando a pessoa está pensando. Falando assim pode soar até um pouco complicado, mas eles são os comuns. E além do problema de repetição de letras ao colocar isso de forma escrita, quando isso aparece no início de uma frase, eles não comunicam nada para o espectador. Por isso, não é necessário adicioná-los. Agora uma dica de um legendador experiente. Você pode facilmente identificar essas interjeições no visor do áudio, porque ele é um som com um padrão de ondas. Elas têm esse formato aqui mais puxado para baixo e eles geralmente são bem mais redondinhos, com vários intervalos regulares. E, para fechar nossa explicação de padronização, eu vou retomar algo que eu disse que explicaria mais no final. Há muitas situações em que você pode se deparar ao fazer uma legenda. Falas curtas demais, textos que ficaram muito longos, os CPS que ficaram muito altos, e para coisas assim, surge a ordem de prioridade. Essa ordem serve para que você consiga decidir o que é melhor para o contexto da cena da legenda. Primeiro, a fala já apareceu de uma outra forma na cena? Eu vou pegar o trecho da linha 31 da legenda que a gente estava usando antes. Perfeito. Aqui ouvimos o Matt e o mestre. Eles falam a mesma coisa, só que em idiomas diferentes. Porém, nesse contexto, é apenas uma fala de afirmação para o gol, que já tinha finalizado sua ação. A fala do Matt aparece de outra forma na cena, só que ela é falada por outra pessoa. Então, se sim, você corta da legenda. Se não, você mantém. Da legenda que mantemos, vem outro questionamento. A fala é importante para o contexto? Ou seja, se essa fala não existisse, o sentido continuaria o mesmo? Se não, corta da legenda. Se sim, você mantém e vê uma possibilidade de simplificar essa frase. A função da legenda é comunicar, mas nem sempre a gente pode fazer tudo com exatidão, por causa das limitações que a gente apresentou anteriormente. Por isso, em casos assim, modificar o texto é normal, portanto que o sentido original não seja perdido. Se mesmo com tudo isso o CPS ainda ficar alto, você mantém por causa da importância da fala. Essa ordem de prioridade é essencial para que você, como legendador, entenda que você tem uma certa autonomia para decidir, baseado no contexto, o que faz sentido para o entendimento da cena. Da mesma forma que você pode adicionar sons, risadas, corrigir o texto da legenda se vier com erros, e também excluir as falas que não são necessárias. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de formatação e padronização de legenda, e também um workshop de legenda. Eu espero muito que vocês tenham aprendido bastante com essas aulas, e que com elas vocês iniciem a jornada de vocês na legenda. Como sempre, comentem se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu vou responder, eu juro, eu prometo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula!